Leonardo Ribas é formado em Educação Física. É ex-atleta de atletismo e especialista nos 3.000 metros com obstáculos. Como treinador, atuou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, Campeonato Mundial de Revezamento nas Bahamas em 2015 e 2014, Campeonato Mundial de Atletismo de Pequim em 2015, entre outros. Boa noite! Está no ar mais um programa Esporte na TV. Aqui pela Vale TV Novo Hamburgo, também pelo Facebook, YouTube, para todo o nosso mundo. Hoje com um convidado ilustre, um dos principais, se não dos melhores treinadores do Rio Grande do Sul em provas de longa distância e hoje fazendo um excelente trabalho também com equipe de corrida. Meu grande convidado, Leonardo Ribas, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação imensa, Cláudio, poder participar do teu programa. Muito obrigado. Bom, pessoal, Leonardo Ribas eu conheço há muito tempo, da época já de acadêmico, ainda de Fevalho, eu já lembro dele, época de Sojipa, lá uns 30 anos atrás, e depois, quando eu iniciei com a equipe de atletismo, a gente teve a entrevista com o Mário, hoje, Mário comandando a equipe aqui em Novo Hamburgo, né? A gente relembrou alguns dos momentos e eu lembro de muitas coisas que tu fizeste. Leonardo, conta para nós desse início, como é que foi o teu início de carreira, a tua formação no IPA, até teus tempos de atleta, que eu vi que foram tempos muito bons. Então, eu comecei, na verdade, eu conheci o atletismo em 79, lá no SET, né? Na época, quem era o treinador de atletismo lá era o Garcia, o vereador Garcia, né? E, enfim, meu pai me levou lá e eu vi uns caras correndo e falei, pai, eu quero fazer aquilo lá. Na época eu não sabia nem que o nome daquilo era atletismo, né? E aí comecei a fazer atletismo lá, curtia a história de correr. Eu morava no Partenon, ali perto da PUC, perto do Champanhe, e eu ia correndo dali até lá, o SET, às vezes, para ir treinar. Isso. Não, mas aquela época até era tranquilo, né? Não tinha tanto problema de segurança. Aí, piá de 12 anos, você ia correndo até lá, treinava, voltava, caminhava um pouco, mas era uma coisa que eu curtia bastante. E aí depois conheci o Arataka no Internacional, né? Ele era treinador do Internacional, depois a gente foi para a Sojipa. Em 81 a gente começou a treinar lá na Sojipa e aí me desenvolvi como atleta da Sojipa até mais ou menos o ano 2000. Em 89 eu me formei em Educação Física pelo IPA e já em 88, 89 eu já começava, faltava algum treinador lá na Sojipa, eu pegava a turminha lá de base para trabalhar. Já era uma coisa que eu curtia fazer, né? E em 90, o Hélio Carraveto, que era um dos treinadores da Sojipa, saiu para trabalhar com futebol lá no Inter e abriu uma vaga de treinador. Como eu já estava por lá, já estava formado, dia 1º de janeiro de 90 eu comecei a trabalhar lá. E trabalhei até o início do ano passado, 30 anos trabalhando na Sojipa com atletismo. Eu continuo trabalhando com atletismo, agora de uma forma um pouco mais independente, também com a Vega, com o atletismo master também. Enfim, e estou trabalhando também com o Percorrer, já fazem 15 anos que existe o Grupo Percorrer, grupo de corrida, né, que a gente tem vários polos aqui em Porto Alegre, tem uma equipe bem interessante, bem legal, que trabalha comigo, uma gurizada bem legal, inclusive a Luciane Dambacha também trabalha comigo nessa equipe de corrida. E a gente continua, então, trabalhando com atletismo de alto rendimento e com corrida, enfim, aí, recreativa, de rendimento também. Beleza. Vamos dividindo, então, dessas duas atuações mais atuais. Vamos para a Vega, porque eu tenho notado, eu tenho alguns conhecidos que têm entrado, começado a participar mais, né? Tem o Ávila aqui, nós já deve ter ouvido falar aqui do Morroy, tem Dois Irmãos, tem pessoal aqui que está, vamos dizer assim, eu lembro, na época que trabalhava com atletismo, tinha menos gente, e hoje em dia está mais em voga a continuidade do atletismo para o pessoal com mais idade, né? Sim. Primeiro que assim, a Vega tem atualmente a presidente da Vega é a Rosa Ibarra, e ela é presidente também da Abram, né? E é uma pessoa, assim, ó, além de ser muito competente, muito motivada com esse com a questão do atletismo veterano, né? Ontem mesmo assisti uma live dela e
como eu estava sem clube, estava trabalhando, continuo trabalhando com atletismo, mas sem clube, conversei com ela e eu vi essa vontade que ela tinha de fazer o Master cada vez dar mais certo, eu comecei a trabalhar junto com ela. O que é legal da Vega e da Bran também, mas aqui mais a Vega, aqui no Rio Grande do Sul, né, é que eles não estão vendo só o atletismo Master, eles estão vendo também o atletismo das crianças, né, de iniciação, desenvolvimento. Então, a gente até tem feito algumas competições junto, onde a gente consiga, nessa mesma competição, às vezes uma manhã de competição, ter desde a gurizada lá pequenininha, né, de 10, 11, 12 anos, até o atletismo master, passando pelas categorias, os adultos e atletismo master. O que eu acho interessante disso, Cláudio, é que aquela gurizada que está competindo está vendo algumas pessoas que podem se tornar ídolos delas, né, que são os atletas de alto rendimento aqui do Rio Grande do Sul, e esses próprios atletas de alto rendimento estão vendo depois o que eles podem se transformar em atletas mais lá na frente, que já estão com uma carreira, já estão formados, enfim, já tem um trabalho nas costas lá, e daí começaram a fazer muito mais por uma curtição o atletismo, né? Fazem com vontade, mas muito mais como uma curtição. Então a gente pega todo o prisma que existe no atletismo nessas competições, e isso está sendo bem legal, bem interessante de acontecer. Isso também é uma outra parte. A gente tem aqui na região, mas o atletismo voltou a crescer bastante, tanto com o Mário quanto o grupo de corrida do Júlio Pauletti. Tu já deve ter ouvido da Marley, que ganhou a meia maratona, né? Então, a gente já entrevistou e a gente tem notado que como está voltando essa questão, aliás, voltando não, ficando mais focada a parte da corrida, a parte do atletismo em si, para todas as idades, né? Que era uma coisa que não tinha há 20 anos atrás, por exemplo, né? Sim, sim, é verdade, é verdade. E eu acho assim, ó, primeiro, vamos lá, a população está começando a envelhecer um pouquinho mais, né? Exato. E eu acho que a gente poder estar no meio esportivo é extremamente importante para a questão de qualidade de vida, saúde, né? Relacionamentos. A gente também vai perdendo, com a idade, a gente às vezes vai perdendo alguns amigos, mas se tu tá entrosado em determinados grupos, tu começa a ter uma maior rede de amigos. Então, é qualidade de vida pura o negócio. Então, eu acho que por isso que o esporte, mesmo não sendo de rendimento, mas até competitivo, porque o Master acaba sendo competitivo também, né? Acaba sendo uma forma de relação e saúde, qualidade de vida muito grande para o pessoal que está crescendo, né? Está crescendo, o pessoal vê que é uma necessidade, que é interessante, que é importante. Está bem legal esse movimento. Que legal. E daí, então, eu vou já entrar com o percorrer, porque a gente já falou com outros, aí principalmente com grupos de corrida e até casais que estão correndo junto. E esse teu trabalho, se não é o mais dos mais antigos, é o que tem mais movimentação. A gente escuta falar no Rio Grande do Sul, né? Esse grupo Percorrer que tem desde 2005. Isso. Como é que foi iniciar esse projeto, numa época que praticamente a corrida de rua ainda era meio focada só para quem competia a pista, né? Era muito pouco ainda rústica, era a maratona de Porto Alegre, era a maratona do Rio, São Paulo, São Silvestre, e talvez por aí, né? E hoje, por exemplo, tu vai num fim de semana, sem contar a pandemia, tem de 3 a 5 provas no mínimo no Rio Grande do Sul para disputar por fim de semana, né? Como é que foi esse projeto inicial, a ideia, desenvolvimento? Então, Cláudio, eu sempre curti muito trabalhar com alto rendimento, né? Mas eu trabalho com corridas, enfim, com todas as distâncias, mas eu comecei trabalhando mais com provas de longa distância lá em 1990. E eu vim das provas de longa distância, que eu era atleta de meio fundo e fundo, corria 3.000 metros com obstáculo. Então, eu vim dessa galera, corria algumas provas de rua. Eu lembro até que eu gostava muito de provas mais curtas, mas não existiam provas curtas no Rio Grande do Sul de 3, 5 quilômetros de rua. Foi começar já bem mais à frente, bem depois, que é uma coisa muito legal, porque daí proporciona que o pessoal que está começando a correr possa também estar nessas provas, nessas corridas aí, que são bem legais, né? Enche de gente, muita gente. É o que eu te falei, é confraternização a coisa, isso, né? E eu demorei, eu vi que existia uma possibilidade de trabalhar com esse pessoal que não fazia o alto rendimento, que era uma coisa um pouco mais recreativa, mas curtia e levava a corrida a sério.
mas eu demorei um pouco para chegar ali, porque eu curtia muito trabalhar com alto rendimento, eu queria só alto rendimento. E aí eu vi que o pessoal começou de forma natural a me procurar para eu tentar fazer alguma coisa, uma planilha. E em 2000 e pouquinho, eu tive em San Diego, num período de treinamento lá, nos Estados Unidos, né? E aí vi um cara dando treino para um grupo, e era muito engraçado. Chegava 5, 6 horas da tarde, a pista onde eu dava treino, onde eu treinava, assim, lotava de gente para treinar com o cara. E eu achei interessante a coisa, né? E pensei, pá, de repente eu vou começar a pensar numa coisa parecida. Pensei, formatei alguma coisinha. E a coisa começou com um grupo bem pequenininho lá dentro da Sojipa. E a coisa daí foi crescendo devagarzinho, bastante. E aí a gente pegou um boom diferente na corrida, né? Porque é bem isso que tu falou. A corrida anteriormente era vista como um esporte menos elitizado, enfim, não sei. O pessoal mais categorias de classe um pouco mais baixa participava das corridas, né? Que era bem isso, era mais para atletas, enfim. Eu me colocava nesse meio aí. E aí, de repente, a coisa começou a surgir uma proporção maior, porque o pessoal viu que era uma forma de ter qualidade de vida, né? Porque o que acontece? Tu precisa fazer um esporte, quer jogar futebol, tu tem que ter no mínimo o teu time e mais um time, e uma quadra. Tu quer jogar tênis, é tu e mais um cara. Quer jogar basquete, 5 de cada lado, 3 de cada lado, dependendo do basquete, o vôlei também. E o atletismo, a corrida, enfim, tu tendo o teu par de tênis, teu calçãozinho, não que seja tão simples assim, mas a gente pode simplificar, pode começar de forma muito simples. Basta tu tá a fim de correr, botar o teu tênis e sair para correr, tu faz em qualquer lugar, tu é um empresário, não sei o quê, foi viajar, vai para um hotel que tem uma esteira ou vai para perto de um parque e consegue fazer o teu treino. E aí os grupos começaram a surgir, porque também surgiu a necessidade do pessoal, além de correr, estar bem envolto de pessoas que conheçam a corrida, que possam dar um bom treinamento, e a coisa foi crescendo. E hoje no estado a gente tem um número muito grande de grupos de corrida, a gente já catalogou uma vez aí perto de 100 grupos, pelo menos, de corrida, né? É uma coisa muito trabalhosa, muito trabalhosa. Sim. A gente trabalha de segunda a segunda. O pessoal, às vezes, vê tu com um grupo na rua e acha, pá, aquilo lá é uma barbada, vou lá dar treino de corrida, não é assim. Só o dia do evento e deu, né? Mas não é. Eu gostaria que fosse assim, mas não é assim. Não, dá muito trabalho. É uma coisa que eu faço porque eu gosto também, né? Mas assim, ó, dá um envolvimento imenso, muito, muito grande. Mas é muito satisfatório porque é uma coisa que eu curto, né? Eu comecei no atletismo correndo, eu continuo correndo dentro das minhas possibilidades, então eu gosto de trabalhar com corrida. E tá bem legal trabalhar com grupo. Mesmo agora na pandemia, a gente tá dando um jeito. Tá. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais e até algumas coisas do teu passado. Após o intervalo, nós vamos rapidinho para os nossos comerciais e já retornamos com o Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada.
Está de volta o programa Esporte na TV. Nesta noite, com um ilustre convidado, o nosso amigo Leonardo Ribas, um dos principais treinadores de atletismo, principalmente das provas de fundo, e que hoje tem o grupo Percorrer, que já há 15 anos vem conquistando. Mas no primeiro bloco a gente já citou, mas vamos agora focar. Leonardo, quais foram os teus principais resultados como atleta? Bom, como atleta, eu vou dizer, Cláudio, que eu fui um cara bastante esforçado, viu? Assim como eu estou sendo como treinador. Mas eu fui um bom atleta de nível estadual, cheguei a ter alguns resultados nacionais razoáveis, assim, eu corria 13.000 metros com obstáculo, era a minha prova especial, né, que eu treinava mais. Com os resultados que eu fazia naquela época, hoje eu estaria muito bem no ranking nacional, mas naquela época que eu corria tinha muito cara forte na prova. Pior, eu lembro. Então... Não, eu lembro dos 3.000 que tu ganhava aqui nas estaduais, dando volta nos adversários que tinham, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, tem umas histórias engraçadas. Até para te ter uma ideia, uma vez eu estava correndo uma prova de 3.000 com obstáculo ali na Sojipa, pistinha de carvão ainda, faz bastante tempo, né? Sim. E quando a gente corre no sentido anti-horário sempre, né? Uhum. E aí, quando eu fui entrar na raia, aquela que dá direto ao fosso, né? O obstáculo com o fosso, e aí vindo um cara correndo ao contrário, na minha direção. Entendeu? Eu pensei, mas o que esse cara tá fazendo aqui? O que aconteceu? Eu vinha dando já um capote dele, ele refugou o obstáculo, daí estava correndo de volta para conseguir pegar impulso de novo, né? Para passar o obstáculo. Então foi uma das coisas assim, muito engraçadas. Assim, quando eu o cara correndo na minha direção na mesma prova que eu tô. Então tem umas coisas engraçadas para quem tem bastante tempo em competições, né? Uhum. E aí cheguei a ser recordista estadual da prova do 13.000 metros com obstáculo. Eu acho que ainda sou de 2.000 metros, até porque é uma prova que não tem muito, né? 2.000 metros raso. E fui a umas 2 ou 3 seleções brasileiras como atleta no juvenil, e depois era juvenil na época, e depois adulto também. Mas basicamente isso, era um atleta assim, mais a nível nacional, né? E bastante esforçado. Curtia muito treinar, gostava de treinar, mas não tive assim resultados excepcionais. Eu não acredito que eu tenha tido. Tá. Então era esforçado mesmo. Aí vem o Leonardo Ribas, treinador, né? Que desde cedo, como diz, já no encerramento da faculdade já começou a entrar dentro da Sojipa e que, analisando ali as últimas, chegou até a Olimpíada. Que atletas tu conseguiste destaque, levando para maiores competições, e que resultados maiores tu conseguiste? Sim, eu tive bastante sorte, eu tenho tido bastante sorte nessa minha vida de treinador. Claro que nada é fácil, nada cai do céu, do céu é muito trabalho, né? Muito trabalho na pista, muito trabalho estudando, muito trabalho fazendo planilhamento, que é a coisa mais chata que tem, de ficar na frente do computador vendo. E é aquele negócio, às vezes tu faz uma planilha toda bonitinha, aí o cara pegou um resfriado, brigou com a namorada, tu já tem que mudar toda a planificação do dia lá, toda a planilha, porque já vai ser diferente. Mas, enfim, são coisas que eu curto, gosto de fazer, mas dá trabalho, né? Uhum. E, sim, é verdade. Mas, enfim, eu comecei já em 93, comecei a trabalhar em 90, 88 já dava treino, mas comecei a trabalhar em 90, né? Em 93 eu já fui no meu primeiro campeonato sul-americano, na época era campeonato sul-americano de menores, era uma categoria sub-17. Isso, eu lembro. Onde eu representei o Brasil como treinador num campeonato e tive atletas na prova era 300 metros com barreira, 300 metros, não era 400 metros ainda, e no revezamento eu não lembro se era 4x300 ou 4x400, agora não lembro, faz tanto tempo que eu já não lembro mais. Então foi a primeira competição em 93 que eu tive atletas competindo a nível internacional, né? E dali, então, eu tive vários atletas em categorias de base, atletas menores, juvenis, indo a campeonatos brasileiros, a campeonatos sul-americanos, sendo campeões sul-americanos. E tive alguns atletas participando em campeonatos mundiais de maratonas, de própria Geni Mascarello participou. A Geni, sim. Foi 7 vezes campeã da maratona de Porto Alegre. Trabalhei com arte atlética também, tive um atleta em competições de nível sul-americano. E depois, agora em 2000
2009, 2010, 2009, 2010, eu tive a grata satisfação de receber dois atletas com um talento muito grande, né, que foi o Anderson Freitas Henriques e o Pedro Luiz Burman, né? Os dois apareceram no mesmo dia, fizeram um teste no mesmo dia e por tudo ter dado certo, eles continuaram treinando comigo. Aí em 2013 o Anderson foi finalista, foi o primeiro gaúcho, atleta gaúcho a ser finalista num mundial de atletismo, na prova do 400 metros e foi o segundo atleta da América do Sul na época e o segundo atleta brasileiro a baixar de 45 segundos no 400 metros. E aí ele e o Pedro estavam na equipe de 4x4, que foram finalistas, foram sétimos na final em Moscou. Né? E daí, de lá para cá, eles vêm fazendo bons resultados, não tanto quando a gente queria, mas bons resultados. Daí, nos Jogos Olímpicos, um pouquinho antes, o Anderson acabou lesionando e o Pedro foi finalista olímpico, então foi o primeiro atleta, eu acho, do Rio Grande do Sul no atletismo a ser finalista olímpico. E foi muito legal, foi muito emocionante. Eu estava lá assistindo, coisa e tal. Foi bacana para mim como treinador. É verdade, né? É porque eu entrevistei o Jorge, né? Só que o Jorge participou de duas, mas não chegou entre os 8, né? Nas duas. Então, é difícil o Anderson foi o primeiro. O Anderson foi o primeiro. O Anderson no Mundial e o Pedro nos Jogos Olímpicos. Isso. Né? E eu acho ainda que nos Jogos Olímpicos, se o Anderson tivesse bem, não tivesse lesionado, a gente teve mais um menino da equipe principal que acabou lesionando, e a gente teve que trocar. A gente poderia ter tido um resultado ali, ficado entre os 5 e quem sabe até beliscar uma medalhinha, que a gente estava com uma equipe forte, a gente fez um trabalho de 4 anos com essa equipe do 4x400 para a gente ter um resultado melhor. E para a final foi muito bom, mas a gente achava que poderia ter sido um pouquinho melhor que aquilo ali, né? Mas, enfim. E aí a gente continua trabalhando. Hoje tem um menino aí de Novo Hamburgo que está treinando conosco, treinou com o Mário, inclusive, que é o Bruno Rian, e que corre 400, né? Correu 47,04 ano passado, e esse ano em treino ele correu 46,7. Então, ele estava muito bem antes de vir essa pandemia, mas, enfim, daí veio tudo isso aí, agora as coisas mudaram um pouquinho. Sim, né? sim. Mas, então, e os três, o Anderson, o Pedro e o Bruno, foram finalistas do Troféu Brasil ano passado, do 400 metros rasos. Então, é uma gurizada que está treinando junto, estão treinando juntos, tá um tenta ajudar o outro do jeito que dá, e acaba ficando um treino um pouco mais motivador, assim, né? Tá bem legal. Agora vem, Leonardo, a minha observação assim em geral, lembrando do tempo e vendo como está hoje em relação a essas competições, principalmente aí do 400 para cima, né? Sempre era um número pequeno de atletas, né, que competiam. Às vezes não completava 8 lá atrás, né? Quando eu treinei ali, final da década de 90, início dos anos 2000, dava talvez uma série para competir, né? E eu sei que o Mário já me comentou, aumentou um pouco esse número nos últimos anos e por isso também acabam melhorando os resultados. Tu concorda com essa teoria? Eu concordo mais ou menos. Eu acho que o atletismo já teve com mais gente praticando atletismo. Tá. Né? Inclusive, assim, ó, isso é o que eu penso, né? Isso é a forma que eu vejo a coisa. Primeiro que as escolas evangélico-luteranas foram o que deram um novo sangue para o atletismo aqui do Rio Grande do Sul, porque as escolas acabam sendo equipes, né? Então a gente tem tido, o Mário tem feito um grande trabalho, outros treinadores têm feito um grande trabalho nas escolas aí. A gente tem tido a base no nosso atletismo está muito em cima dessas escolas. A Sojipa faz um grande trabalho também. Mas eu acho que as categorias de base, elas são o que segura o nosso atletismo. Já tiveram melhor há uns anos atrás, agora deu uma decaída. Mas eu vejo assim, o atletismo deveria ser feito nas escolas e deveriam ter mais escolas trabalhando com atletismo. Então, a gente teria mais gurizada nas escolas treinando,
oportunizando essa gurizada a vivenciar uma coisa diferente, e a gente também teria mais profissionais da área de educação física nessas escolas. Então, seria uma roda, sim. uma coisa que eu acho que seria bem legal. E a gente sabe, né? Não é certo isso, mas uma grande base te proporciona ter um ápice, um pico, né? Uhum. Não necessariamente que uma grande base vai dar esse pico, mas a gente consegue ter uma coisa mais sólida, a gente tendo bastante gente nas categorias de base. Uhum. Acho que já teve melhor, mas eu acho que ainda o que segura o nosso atletismo são as categorias de base. Legal. Muito bem. E o Percorrer? Quais são os projetos teus para o Percorrer? Como é que está essa questão mesmo da pandemia? Sei que a gente andou conversando e que está trabalhando igual e tocando ficha. Sim. É bem legal, tudo é muito legal, né? Porque assim, a gente trabalha muito, muito, muito e a gente acha sempre que não está na zona de conforto. Até que aconteça uma pandemia e a gente vê assim, pô, eu trabalho muito, eu não estou na zona de conforto por um lado, mas por outro lado, existem outras formas de trabalhar que eu não tô correndo atrás, que a gente viu a possibilidade de trabalhar online, né? Então a gente, claro, tem alguns alunos, alguns clientes, enfim, atletas que não curtem a coisa online, mas tem muita gente que curte, tem muita gente que a gente já começou a dar treino ao ar livre de novo, mas tem muita gente que ainda por receio se mantém no treinamento online. Então a gente está tendo que levar agora de forma paralela e a gente está criando algumas outras coisas para fazer online através de plataformas que já existem aí, né? Então a gente vai continuar com o treinamento convencional, que é o treinamento na rua, na pista, enfim, tomando todas as devidas os devidos cuidados, né, de higiene, usando máscara dentro do possível, porque correr de máscara não é fácil. O pessoal fala corre de máscara, mas é difícil. Eu consegui correr esse final de semana, mas foi difícil. E verdade. De vez em quando tem que dar uma baixadinha para respirar e bota de novo. Mas tendo distanciamento um do outro, isso aí tudo ajuda, né? Mas em paralelo a gente continua tendo os treinos online, que a gente está vendo que é uma coisa que talvez vá ficar. Em algumas coisas a gente vai poder trabalhar online ou via plataformas, deixar um treino na plataforma, o cara vai lá, quer fazer um reforço muscular, o cara vai lá, vai ter a série de exercícios que ele pode fazer. Né? Então a gente está conseguindo se movimentar dessa forma. A coisa não está normal, é óbvio que não é normal, porque que nem a gente falou, a roda do atletismo funciona e a roda econômica funciona também. A gente tendo dinheiro, muitas pessoas perderam emprego, né? Perderam poder de compra, daí não estão comprando, as empresas não estão conseguindo também fazer a roda girar. Então uma coisa leva a outra e isso não podia deixar, a gente não podia não ser atingido. A gente foi atingido também, como todo mundo está sendo atingido, mas a gente está tentando, dentro do possível, manter o moral alto, né? A motivação do pessoal que está conosco. E quem ficou conosco todo esse tempo, a gente está tentando prestigiar de alguma forma. Não é muito fácil, né? Mas a gente está tentando prestigiar esse pessoal, mantendo o treino convencional, mantendo o treino online e fazendo o melhor que a gente pode para todo mundo. Que beleza. Leonardo, infelizmente o tempo já está esgotado, tá? Estamos fechando no limite. Eu queria que deixasse uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, para o teu pessoal, uma mensagem final do programa. Bom, o que eu posso falar? Já que o esporte melhor, o esporte não, o programa é sobre esporte, e esporte para mim tem uma relação muito grande com saúde, o que eu posso dizer para o pessoal assim é que, dentro do possível, dentro da sua realidade, em especial agora nesse momento que a gente está passando, com todos os cuidados, procurem fazer algum tipo de atividade física, porque a atividade física, além de fazer bem para a saúde física, vai fazer bem para a saúde mental, nesse momento que a gente está passando aí, né? Eu quero agradecer pela oportunidade e um grande abraço para todo mundo e para ti, Claudinho, em especial. Sucesso aí no programa cada vez mais, tá? Beleza. Muito obrigado, Leonardo. Do coração agradeço tua participação. A gente fica muito feliz por poder ter conversado contigo. E desta forma encerramos o programa Esporte na TV na noite de hoje. Estaremos de volta em seguida, numa próxima noite, com o programa Esporte na TV, sempre das 19h30 às 20 horas. E continue agora com a programação da Vale TV.